E hoje a gente fecha esse conceito de Atos dentro do mesmo texto, falando um pouco mais sobre a vida da igreja, né? O relato em Atos mais, talvez, não vou dizer com mais detalhes, mas que fala de uma forma mais clara sobre a igreja no começo, dá uma descrição, não uma descrição detalhada, como eu falei, mas que mostra vários pontos de uma igreja viva, atuante, uma igreja eficaz. Então é para a gente um motivo de estudar, de aprofundar, é um texto conhecido, como eu disse a vocês, nós já estudamos aqui já 2 semanas dentro do mesmo texto, e hoje vamos caminhar um pouco mais, e lembrando que a ênfase dessas três palavras dentro de Atos 2, o foco dela é o evangelismo, tá? Então, ela foi escrita baseada no princípio da evangelização. Então, as três falam de várias coisas, mas que geram resultados no evangelismo. Porque a primeira missão da igreja, dentro da missão geral, é o evangelismo. Se a igreja não evangeliza, ela está falhando em alguma área dentro da sua estrutura, porque o evangelismo deve ser algo natural. A gente vai ver um pouco disso aqui também hoje, além do que já vimos nas 2 semanas anteriores. Então, nosso tema hoje é a vida interior da igreja que evangeliza. Quer dizer, a vida que a igreja tem é uma evangelização. A maneira como eles vivem é um tipo de evangelização. Atos 2:42, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esse texto abre Atos, o conceito da igreja, já estudou os outros versículos, e esse primeiro aqui ficou por último para a gente destrinchar ele um pouquinho melhor, apesar de ser o primeiro desse texto, eu deixei ele por último para a gente poder entender um pouco melhor isso aqui, diante das outras características da igreja que já foram estudadas antes. Então a gente vê aqui que eles perseveravam primeiro na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos lá então? Diz assim, os comentaristas concordam que Atos 2:42, quando fala comentaristas, são teólogos, especialistas que fazem comentários bíblicos. Então a gente cita aqui alguns, Bruce, Craig, a gente cita Hendrickson, a gente cita Stott, que são pessoas que fazem comentários bíblicos, são especialistas que fazem comentários dos textos bíblicos, né? Ele não muda o texto bíblico sempre é o mesmo. É alguém especialista que faz um comentário, é um professor, é um mestre, então a gente pega um pouco desse comentário deles e aproveita como um estudo aqui pra gente, tá bom? Então diz assim, os comentaristas concordam em Atos 2:40, que Atos 2:42 descreve um modelo fundamental da igreja saudável. Repetindo, o modelo fundamental da igreja saudável. Lógico que aqui não fala tudo sobre a igreja, mas fala de fundamentos. Fala de quê? Fala de quê, gente? Fundamento. O que é um fundamento, gente? Me ajuda aí, vamos lá. Fundamento é uma base. Quando fala de fundamentos, está falando, por exemplo, de alicerce. Então, quando fala, os fundamentos dessa construção, quer dizer, e os alicerces? Sobre que base está sendo construída esta casa? Então, essa casa tem alicerces, esse prédio tem alicerces, e sobre esse alicerce está sendo construído, sobre esse alicerce sendo construído, sei lá, uma casa, um sobrado, um prédio, um pequeno prédio, um casarão, enfim. O que está sendo construído? Então, os fundamentos falam de base. Então, os comentaristas, especialistas, né, no texto sagrado, concordam que Atos 2:42 fala de fundamentos. Não são as únicas características da igreja, mas sobre essas características, a igreja é construída e se mantém firme.
Então vocês vão perceber que são coisas que nós já conhecemos, mas que é importante entender. Porque nós corremos o risco, às vezes, de termos fundamentos, mas não construímos nada em cima do fundamento, então a igreja não anda, não avança, ela fica travada. Por outro lado, existem muitas igrejas e pessoas que querem mudanças na igreja, tantas mudanças, que chega uma hora que a igreja não está mais sobre os fundamentos, tirou o fundamento, e a igreja não vai resistir. Então, o fundamento te dá segurança e base para que você construa uma estrutura. Essa estrutura pode ter maneiras diferentes, mas ela só pode ser construída sobre fundamento. Se não tiver fundamento, é um trabalho que uma hora vai dar problema. Certo? Então a gente de vez em quando tem que estar confirmando os fundamentos, revendo os fundamentos, para ver se a gente não está saindo dos fundamentos da palavra de Deus. Vamos lá então. Para John Stott, este verso resume as marcas essenciais de uma igreja viva, e todas elas servem de base para o evangelismo frutífero. Quer dizer, uma igreja que evangeliza, o evangelismo parte dessas bases que nós vamos estudar aqui hoje. O crescimento da igreja não partiu de técnicas, mas de um povo moldado por uma vida espiritual profunda. O que isso quer dizer? Que a igreja primitiva, ela não tinha um método estabelecido, escrito, determinado para evangelizar. Mas esses fundamentos lhe deram segurança, estabilidade e base para que eles pudessem ser uma igreja que evangelizava o tempo todo. A gente vai entender isso mais caminhando aqui. Vamos lá então, vamos ver esses 4 fundamentos com mais detalhe. Vamos lá. Primeiro, perseverança na doutrina dos apóstolos. Qual o primeiro fundamento? Perseverança no quê? Não é só perseverar, gente. Tem muita gente perseverante que persevera na coisa errada. Persevera até no pecado, né? Então é perseverança na doutrina dos apóstolos. A verdade como fundamento do evangelismo pessoal. Vamos lá. Bruce observa que a doutrina apostólica é a interpretação autorizada dos atos de Deus em Cristo. Quer dizer, a base do ensinamento, da doutrina, quando fala doutrina, fala as bases, os ensinamentos que eram passados pelos apóstolos, era uma interpretação do quê? Da maneira como Jesus vivia. Então, toda a base que os apóstolos tinham de trabalho, que eles desenvolviam a igreja que estava nascendo, era baseado no entendimento que eles tiveram do quê? Da manifestação de Jesus aqui na terra, entre os homens. Como os apóstolos eram testemunhas oculares, as pessoas mais presentes na vida de Jesus, os 3 anos e meio que Jesus se manifestou como Messias, foram os seus apóstolos. Ele tinha discípulos, tinha homens e mulheres que caminhavam perto dele, que o viam muitas vezes, mas nós temos os personagens que estavam mais próximos, que eram os apóstolos. Então, a maneira de viver, de fazer a igreja, a maneira como eles ensinavam as verdades do reino, eram baseadas na maneira que eles viram Jesus fazendo e ensinando. Então, Jesus ele trabalhava com 2 frentes. Um era o quê? O ensinamento. Ele tinha ensinamentos, parábolas, verdades do reino. E Jesus também tinha práticas, coisas que ele fazia. Né? Não eram só palavras, não era só um discurso, mas também não eram só ações, ele também explicava, ele também ensinava. E os apóstolos tiveram acesso ao que ele fazia publicamente, que uma grande parte disso a gente vê nos evangelhos, mas os apóstolos também tinham acesso ao que Jesus fazia quando não estava no meio do público. A gente consegue entender a maneira como Jesus era talvez um pouco diferente em outros ambientes, quando você lê o Evangelho de João. Você vê Mateus, Marcos e Lucas,
Cada um desses 3 evangelhos mostram Jesus de uma maneira, mas principalmente como era Jesus para o público em geral, para o povo, para as pessoas. Já João mostra Jesus para dentro do grupo. Ele mostra algumas situações, mas fora do grupo, mas uma grande parte do evangelho de João é baseado no que Jesus fez com os seus discípulos. Então nós podemos aprender com Jesus das 2 formas, o que ele fazia publicamente, como ele lidava, como ele tratava, curava, libertava, conversava, ensinava, mas também do que ele fazia em particular com os seus discípulos, ensinamentos, o cuidado, a oração, o propósito que ele tinha para com os seus discípulos. Então é muita coisa. Então eles tinham todas essas informações vívidas dentro deles, primeiro, porque eles eram testemunhas, porque era recente, aquilo tinha acabado de acontecer, eles viveram aquilo. Além de tudo, Jesus havia feito uma promessa, dizendo o seguinte: o Espírito Santo vos fará lembrar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Tudo aquilo que vocês têm aprendido comigo, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar. Então, tudo que eles faziam agora era baseado na vida de Jesus. O que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Jesus era o discipulador, Jesus era o exemplo deles. Então, nessa base é que eles procuravam lidar com as pessoas, com os discípulos, com o evangelismo, com todo o trabalho que era desenvolvido a partir dali. Lembrando que Jesus não deixou um manual escrito de como deveria ser organizada a igreja. Não havia um modelo de culto, nem um modelo escrito da igreja. E a partir dali eles foram desenvolvendo, ensinando, praticando, fazendo, e aí a coisa foi se envolvendo, aí começou a ter alguma parte estruturada de doutrina, de ensinamento a partir do apóstolo Paulo, porque o povo que Paulo evangelizou não tinha referência nenhuma. O povo de Israel tinha referência dos textos sagrados do Antigo Testamento e do próprio Jesus e também de pessoas que andaram com Jesus. Agora, Paulo já não tinha isso com as outras pessoas. Então, por isso que a maneira como eles lidam com os judeus é uma coisa, a maneira como eles lidam com os gentios é de outra, porque os gentios não tinham referência. Então, tem que ter mais informação, mais ensinamento, tem que ser mais didático, vamos dizer assim. Tá bom? Voltando aqui então, evangelismo pessoal nasce de um coração saturado pela palavra. Uma igreja que ouve, aprende e pratica a doutrina é uma igreja que naturalmente fala de Cristo com convicção. Não existe evangelismo eficaz sem fundamento bíblico sólido. Então, a manifestação da palavra de Deus na igreja primitiva nasceu a partir de Jesus ser a encarnação da palavra. O que é encarnar a palavra? Ele vivia a palavra. Ele viveu aquilo que Deus queria ensinar para o povo. Então as pessoas podiam ver na prática aquilo que deveriam fazer, no que ele falava e naquilo que ele fazia. Então os apóstolos começam a repetir as coisas que Jesus fazia. Oração. Vocês podem ver que agora os discípulos têm um perfil um pouco mais sólido do que quando eles andavam com Jesus. A Bíblia fala que, certa vez, eles estavam num local e os discípulos dos fariseus perguntaram: e aí, seus discípulos não jejuam muito não? Lembra disso? E aí o que ele disse? Olha, enquanto o noivo está aqui, ninguém vai jejuar, mas quando o noivo for tirado, todo mundo vai. Ele estava dizendo: por enquanto eu estou segurando um negócio aqui. Mas quando eu sair, os caras vão ter que correr atrás, porque é a vez deles. Então, agora os discípulos demonstram um padrão alto de oração, que antes de Jesus morrer, eles não demonstravam. Jesus ia para o monte, a maioria das vezes eles não iam. Quando Jesus começou a orar no Getsemane, naquela oração intensa, alguns discípulos estavam o quê? Dormindo. Perceberam? Agora é a vez deles. Agora eles falam: olha, nós temos que nos dedicar à palavra e à
oração. Agora eles estavam praticando aquilo que Jesus fez. Aquilo que eles viram em Jesus, que Jesus fez, que Jesus ensinou, agora eles estão encarnando isso. E a igreja está vivendo a partir disso também. A igreja está vendo e está praticando. Porque agora não tem mais Jesus diretamente ali para resolver aquela situação. Eles têm que fazer a coisa acontecer. E como Jesus sempre olhava para as almas, olhava para as pessoas, cuidava, atendia, expulsava demônio, curava enfermo, ensinava, libertava, enfim, fazia tudo aquilo, a igreja da vida primitiva, a vida da igreja primitiva era assim também. Então a doutrina dos apóstolos era baseada numa ação prática. Era ensinado, mas principalmente era praticado. E aí as pessoas aprendiam aquilo. Você via que o evangelho era feito através da prática do evangelismo, então naturalmente você entendia que viver o evangelho também era evangelizar. Muito diferente do que infelizmente nós vivemos hoje. Por quê? Porque o conceito que nos foi vendido já há muito tempo numa cultura religiosa que já vem por séculos, não vou dizer 2000 anos, mas aí pelo menos uns 1600 anos, 1500 anos, é que existe um grupo de pessoas que manifesta a presença de Deus, que ora, que abençoa, que ensina, que prega ou que evangeliza. Um grupo, uma elite que tem uma unção e um dom e um chamado, e a grande maioria das pessoas, do povão, senta, ouve ou recebe somente. Nós viemos dessa cultura religiosa, né? Nós viemos dessa cultura. Então é tão difícil você mudar uma cultura que ela está instituída por séculos, por gerações. Ela vira um princípio espiritual muito difícil de ser quebrado. É por isso que nós vivemos hoje uma crise de pessoas que querem servir na igreja. Por quê, irmãos? Porque na cabeça das pessoas a gente vai na igreja só para receber. Só para sentar e ouvir. A gente sempre tem alguém, fulano é responsável. Irmãos, aqui todo mundo estava envolvido. Os apóstolos eram os líderes? Eram, mas todo mundo estava envolvido. Então a doutrina dos apóstolos era baseado no quê? No ensinamento de vida. Eles viviam aquilo e as pessoas entendiam que viver o evangelho era aquilo também. Era também participar das coisas que eles participavam, que a gente vai falar aqui, mas aquilo manifestava através de evangelismo. Continuando aqui, 2, comunhão. O testemunho comunitário que atrai. Craig Keener destaca que a koinonia era uma comunhão profunda, prática e sacrificial. A comunhão bíblica reforça o evangelismo pessoal, porque o novo convertido é atraído por um ambiente onde existe cuidado real, apoio mútuo e amor visível. Vamos ler isso que está em negrito? Vamos lá? Cuidado real, apoio mútuo e amor visível. Jesus disse que o mundo creria ao ver o amor entre os discípulos, João 13:36. Relações saudáveis são um poderoso método evangelístico. Então, a gente vê que eles perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão, porque esse perseveravam é a abertura dos 4 pontos. A gente não pode esquecer. A gente acha que eles só perseveraram na doutrina dos apóstolos. Não, irmãos. Aqui, os 4 eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A perseverança não era só na doutrina, era em todas estas coisas. Então, a comunhão, o termo grego é koinonia, né? Que é uma comunhão profunda, de relacionamento. Aqui diz comunhão profunda, prática. Comunhão, quando fala prática, que significa que não era uma teoria de comunhão, eles viviam essa comunhão. E sacrificial. O que é sacrificial? Né? É de sacrifício. Porque, irmãos, ter comunhão com as pessoas exige da gente algum tipo de sacrifício.
Porque você põe dentro do mesmo balaio gente diferente, de costumes diferentes, de educação diferente, de lugares diferentes, de experiência de vidas diferentes. Você põe tudo dentro do mesmo balaio, entre aspas, dentro da mesmo grupo. Então, se a gente não se sacrificar para ter comunhão, você não vai conseguir. Se você é do tipo que você só faz aquilo que você gosta, ou só quer estar com pessoas que concordam com você, você não vai conseguir ter comunhão com uma grande parte das pessoas. Irmãos, a diferença faz parte da comunhão. Quando fala ter comunhão, tem gente que pensa assim, que todo mundo tem que pensar igual, não é isso? Não, não. A comunhão fala do quê? De ter algo em comum. O que eles tinham em comum era o mais importante, que era Jesus. E aí eles tinham que aprender a lidar com as diferenças. É fácil? Não. A gente vive isso no dia a dia na igreja. Quantos são os entendimentos que existem entre os irmãos, entre os líderes e até entre os pastores sobre certas coisas? Um quer de um jeito, o outro quer do outro, um gosta, outro não gosta, um concorda, outro não concorda. Mas se eu não fizer algum tipo de sacrifício para manter a comunhão, eu não vou conseguir ficar dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro de uma célula, ou dentro de um departamento, uma rede, ou até mesmo dentro da própria igreja. Só que eu preciso dos outros irmãos. Porque somos um corpo. E um corpo não vive parte sozinho. Quando eu falo somos, falo coletivamente. Mas cada um de nós é um membro do corpo individualmente. Somado esses membros, temos um corpo. Temos um corpo. Então, tem mão, tem pé, tem perna, tem braço, tem ouvido, tem orelha, tem boca, tem nariz. Tem de tudo. E todos eles são importantes, segundo o que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 12. Né? Paulo tem que ensinar isso porque o pessoal de Corinto não estava entendendo isso. Os irmãos aqui os judeus já tinham um entendimento um pouco melhor, porque eles viviam em comunidades, em sistemas, já era um pouquinho mais arrumadinho um pouco isso aí. Agora, no caso dos não crentes, eles não entendiam isso. E nós viemos de uma cultura assim também, como os coríntios. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, com as diferenças. Preste atenção. Eu não estou pregando que a gente tem que concordar com pecado, com coisa errada. Não é isso. Tá? Mas eu tenho que aprender a ter comunhão com as pessoas, com as suas diferenças. Entender que as pessoas estão em níveis diferentes dentro da sua fé, do seu relacionamento com Deus. Por exemplo, você tem uma família grande. Quem tem uma família grande aí? Levante a mão. Deixa eu ver. Hoje as famílias ficaram menores, antigamente tinham famílias maiores que se reúnem. Então você tem pessoas de todos os tipos ali. Você tem os avós, talvez até bisavós, que tem lá um costume, uma cultura, um jeito. Tem os avós que tem um jeito. Tem os pais que tem lá tem as crianças com uma cultura diferente, as jovens, adolescentes, crianças. Aí você sabe que certas tarefas não são para as crianças. As crianças cumprem alguma tarefa? Sim, pequenas. Mas não pode se exigir responsabilidade demais delas. Porque elas não têm estrutura para isso. Mas tem certos que precisam. Então, como numa grande família tem que haver comunhão, entendimento, assim também deve ser a igreja. Respeitando as diferenças, as experiências. Então, eu preciso conhecer melhor as pessoas, ter mais comunhão com elas, me aproximar mais delas, para que eu possa entendê-las, ajudá-las na sua necessidade. Às vezes, a pessoa que eu reclamo dela, de alguma área da vida dela, eu tenho a graça e a unção de ajudá-la a ser curada naquele problema. De vencer aquela luta, vencer talvez até aquele pecado. Mas em vez de eu me aproximar e ajudar, eu prefiro julgar ou excluir. Que é mais simples, dá menos trabalho. Talvez Deus trouxe aquela pessoa para perto de nós exatamente para que a gente possa compartilhar com ela alguma coisa boa que a gente tem.
Aí a gente vai e exclui. Né? Ou não dá atenção, ou... Aqui diz assim, ó, a gente viu, ó. Aqui diz, ó, pessoal, porque o novo convertido é atraído por um ambiente onde existe cuidado real, apoio mútuo e amor visível. Então, quando fala cuidado real, o que é cuidado real? É que cuida de verdade. Está cuidando de verdade. Né? E por que cuida de verdade, irmãos? Porque alguém precisa de cuidado em alguma área. Todos nós precisamos, tá? Mas alguns mais, outros menos. Mas todo mundo precisa de cuidado. Tem muita gente que está tendo cuidado com os outros, mas não é aquele cuidado de cuidar, é querendo cuidar da vida dos outros e falando mal dele. Não é assim, não? Não tem uma expressão que fala, fulano está querendo cuidar da minha vida, não é isso, não? É? Tem uns boletos, você quer? Não? É assim que o pessoal fala, não? Mas tem muita gente cuidando da vida dos outros, mas não é cuidado real, como está dizendo aqui, cuidar de ajudar. É cuidado para falar mal, é para criticar, é para julgar. Né? Aqui fala de cuidar no sentido real, de estender a mão e de procurar ajudar. Aqui diz apoio mútuo. Presta atenção nisso. Apoiar a outra pessoa. Quando fala apoiar, não é apoiar para coisa errada nem para pecado. O apoio é ajudar alguém na sua caminhada. Eu vou te dar apoio. Eu não estou conseguindo caminhar bem, eu estou fraco, estou debilitado, estou ferido. E ali eu tenho um apoio, né? Sei lá, alguém de repente já machucou, já cortou. E aí ele tem que caminhar, ele se apoia em alguém para poder conseguir ter força. Ele tem um apoio. Aqui diz apoio mútuo. Presta atenção. Tem muita gente que quer ser apoiado, mas nunca apoia ninguém. Nunca apoia ninguém. Para se ter comunhão, tem que ter apoio mútuo. Eu apoio você, você me apoia. Não é uma coisa ruim, não é um apoio para coisa errada, é apoio para crescer, para melhorar, para acreditar nas pessoas. Sabe? Eu tenho falado já muitas vezes com vocês, uma boa parte de vocês já esteve com a gente lá no reencontro, né? Falando sobre crescimento, é uma coisa que a gente sempre fala. Acreditar nas outras pessoas, apoiar as pessoas na sua caminhada. Cuidado, apoio mútuo. Então, não espere só ser apoiado, mas apoie também. Às vezes eu vejo pessoas reclamarem de algumas coisas. Ninguém me ajuda, eu não sei o quê, tal. Eu não tenho uma palavra de incentivo, né? Mas tem gente, mas aí você observa essas pessoas, elas nunca apoiam ninguém, nunca ajudam ninguém, nunca estendem a mão para ninguém. E as pessoas ficam sempre esperando que alguém faça, mas elas também nunca fazem. Né? Eu já contei aqui para vocês, e de vez em quando eu repito isso, daquela história que o Bispo Sérgio contava do rapaz que foi falar com ele e reclamar. Pastor, eu vi o Bispo Sérgio ganhando no aniversário dele muitos presentes, né? E aí falou, eu nunca ganhei presente. Nunca ganhei presente. Sabe, querendo que, né, no caso, a pessoa tivesse dó. Daí o bispo perguntou para ele assim, mas você já deu presente para alguém? Não. Não dê só para receber. Mas é natural que quem dá também recebe. Jesus falou, quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Então, muitas vezes nós queremos apoio, mas nunca apoiamos ninguém. Pastor, eu não tenho muito para apoiar, irmão. Qualquer apoio é bem-vindo. É uma palavra, é um abraço, estamos juntos aqui, vamos carregar essa carga junto, sabe? Enfim, apoio. Aqui diz, e amor visível. O que é amor visível, irmãos? Amor não é um tipo de sentimento, sim ou não? É ou não é? E como é que a gente vê sentimento? Como é que a gente vê sentimento? Na prática. Na prática. Quer dizer, não é só eu te amo, né? Que a gente brinca aqui, os cantores lá no meio de um show, tem, sei lá, 50 mil pessoas, eu amo vocês. E as pessoas choram, é verdade. Não ama nada, gente, nem sabe quem são as pessoas. Não é? Então, aqui, irmãos, fala de um amor visível, um amor que é possível reconhecer que aquilo são atos de amor. Lembrando que
tá? Bom deixar claro que a gente tem que filtrar certos termos. Por quê? Porque quando a gente tem uma visão errada de uma certa palavra, de um certo termo, então a nossa tendência é sempre filtrar errado. Igual tem gente que fala assim, Deus é pai. Aí a pessoa teve um pai muito ruim ou um pai ausente, então aí ele tem uma dificuldade em entender que Deus é pai no sentido positivo. Nós já vivemos essa experiência aqui, principalmente no encontro, né? Que fala sobre voltando para o pai. Pastor Fernando acho que já pregou essa mensagem várias vezes, alguns de vocês já pregaram. Aí você viu quantas pessoas se identificam com aquela mensagem. Por quê? Porque não tiveram este amor de pai. Então, quando olham para Deus, não conseguem identificar Deus como alguém realmente amoroso, porque ele não teve esse amor de um pai terreno. Então, quando falamos aqui de um amor visível, né, a gente tem que também entender o que é amor. Hoje em dia, amor é deixar as pessoas fazer o que eles quiserem. Amor é ajudar a pessoa, é fazer o bem para pessoas sem se importar se a pessoa está bem. Faça coisas, divirta-se, viva sem consequências. Mas quem ama de verdade é aquele que ajuda, apoia, mas também precisa, de vez em quando, dizer uma verdade. Porque ama a outra pessoa. Porque é muito fácil falar de amor e deixar a pessoa viver de qualquer forma. Por quê? Porque muitas vezes o nosso amor é baseado na gente mesmo. O que eu quero dizer baseado na gente mesmo? A gente expressa coisas boas para os outros para que as pessoas gostem de nós. Aí se eu penso, eu tenho que falar certas coisas difíceis para essa pessoa, eu tenho que dar uma bronca, eu tenho que chamar atenção, eu tenho que dizer uma verdade para o bem daquela pessoa, eu não falo. Por quê? Porque se eu falar, ele pode ficar chateado e não gostar mais de mim. Mas quem ama corre o risco disso. Pais que amam os seus filhos corrigem. O filho pode ficar bravo, chateado, não gosta mais de você, mas você falou. Então, irmãos, o amor, acho que falamos de amor visível, a gente tem que também deixar claro que amor não é fazer tudo o que as pessoas querem. Né? O amor visível é amar, estender a mão, ajudar, né? Mas também em algum momento é pegar pela mão, é corrigir, né? É dizer não. Hoje em dia, a psicologia diz que não se pode dizer não, porque não cria um sentimento ruim nas pessoas. É por não dizer não que essa geração está tão problemática. E aí quando chegar para viver a vida real, o mundo lá fora, a pessoa não consegue viver mais. Porque existe uma geração que está desanimada, né? Uma geração que não quer trabalhar. Eu não sei quanto a vocês, mas a gente é de uma época em que as pessoas ficavam já indo para adolescente já pensando em arrumar um serviço. Como é que eu vou fazer para ganhar meu dinheirinho? Não é assim, não? O que eu posso fazer para ganhar um dinheirinho? Vou fazer isso, vou vender aquilo, vou ajudar não sei aonde. Né? A gente já ficava pensando o que a gente podia fazer. Hoje em dia, meu, cabra cresce, vai para a faculdade, termina a faculdade, não sei, começa um curso, larga, começa outro, larga, fica anos e anos, dependendo de pai, de mãe, sugando, entendeu? E aí vai procurar emprego, não tem qualificação, não tem ânimo, aí ele fica desanimado que não tem emprego para ele. Nossa, ele é uma pessoa tão especial que não criaram um emprego para ele ainda. Aí ele fica para a turma dos desalentados, que é aquela turma que procurou emprego, mas não achou. Irmãos, quem procura, acha. Isso é versículo bíblico. Outro dia, eu falava aqui com vocês sabem que eu trabalhei como motorista de Uber um pouco mais de 3 anos. E a gente andava em São Paulo todinho, né? Eu nunca vi num farol, no trânsito, uma pessoa dizer o seguinte: olha, estou desempregado, alguém tem um emprego para eu trabalhar? Eu nunca achei. Já acharam? Não? Então, parabéns para você. Eu nunca vi. Eu falo como Uber e como não Uber também, que a gente anda na cidade de carro em todo lugar.
Você vê muita gente dizendo, estou desempregado, tal. Tudo bem, alguns estão trabalhando, vendendo uma bala, oferecendo alguma coisa, né? Mas eu nunca vi alguém dizendo, olha, levantar uma plaquinha. Eu já vi plaquinha assim, tipo, tô com fome, tô desempregado, tenho 2 crianças em casa precisando de leite. Já viram isso ou não? Isso tem no trânsito, tem dentro do metrô, tem no trem, e às vezes até no ônibus entra. Mas eu nunca vi alguém dizendo assim, ó, eu estou precisando, estou desempregado e quero trabalhar. Alguém pode me indicar o emprego? Vocês já viram? Eu nunca vi. Acontece? Provavelmente deve ter um e outro caso. Um outro caso. Eu estou dizendo para vocês, eu estou falando de uma realidade de São Paulo, irmãos. Uma realidade de São Paulo. Por que eu estou falando de São Paulo? Porque a gente sabe que existem lugares, ou cidades, ou regiões onde tem pouco emprego. A gente sabe disso. Regiões, por exemplo, que a demanda de emprego é pequena. Mas, irmãos, aqui em São Paulo, se a pessoa procurar o que fazer, tem. Agora mesmo, eu coloquei aqui na rede de jovens um aviso que um pastor lá de Cravinhos, lá na região de Ribeirão Preto, está trabalhando numa empresa, ele teve um contato com uma empresa lá na cidade, na região de Ribeirão Preto, tem alguém aqui na Moca, numa loja, né, uma venda de comida e tal, não é restaurante, tá? Comida pronta, congelada, tá precisando de alguém para trabalhar. É um salário mínimo, mais vale refeição, vale transporte e tal. Não é muita coisa, mas para quem não está ganhando nada, né? Para quem está sem trabalhar. Ah, não, pastor, as pessoas não ficam sem ganhar nada. Agora temos os benefícios do governo. Então, irmãos, preste atenção. O amor verdadeiro é aquele que empurra a pessoa para vencer. O amor verdadeiro é que apoia a pessoa para ele mudar, ser transformado de vida. Trazendo para a realidade de igreja, em algum momento o nosso amor precisa confrontar as pessoas. É o tempo todo? Não, porque ninguém aguenta bronca o tempo todo, irmão, pelo amor de Deus. Não é isso não. Precisa de abraço, precisa de apoio, precisa de carinho, sim. Mas em algum momento precisa de correção também. Precisa de direção também. Porque isso é amor também. O amor quer o melhor para o outro. Então, quando fala de um amor vivo, um amor, aqui o termo que a gente usa, amor visível, né? É aquilo que você faz para a pessoa vencer. Para a pessoa melhorar de vida. Eu vou até citar um exemplo aqui do que eu falei domingo aqui na igreja. Eu falei sobre a fidelidade, o compromisso, né? E muitas pessoas às vezes ficam até chateadas quando a gente fala isso, porque acha que a gente está só preocupado que a igreja tenha dinheiro. Irmãos, como eu disse a vocês, a igreja tem os seus compromissos pagos, graças a Deus. Mas a gente tem que falar certas coisas para as pessoas, por quê? Porque muitas vezes as pessoas não prosperam porque elas têm um princípio errado. E às vezes você fala essas coisas, você corre o risco de que a pessoa ache que você é materialista, que você é interesseiro, que você está querendo o dinheiro dela. A gente não fala isso o tempo todo, mas tem hora que tem que falar. Porque a gente sabe que isso está amarrando a vida da pessoa. Nós já conhecemos isso. Nós já caminhamos nisso. Já vivemos isso, já temos a experiência de histórias como essa. Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Sempre tem alguém que vai ficar ofendido. Não é? Às vezes, irmãos, você tem que falar uma verdade que vai fazer com que a pessoa pense mal de você. Mas é a verdade. E quem ama tem que dizer a verdade. Correndo o risco de ser mal interpretado. Estou me lembrando aqui, né? A pastora Marta contou já esse testemunho, a pastora Marta contou. A pastora Marta chegou na igreja com um monte de dívida, né? Dívida gigante. Não tinha de onde tirar dinheiro, só tinha. E ela chegou na igreja desesperada, pediu oração para a pastora Almarides, né? Conversou com eles lá na igreja. E aí, como é que ela ia sair daquela situação? Aquela dívida gigante. Dívida de banco, dívida de empréstimo, de negócio dela que tinha fechado, ela tinha uma farmácia. Enfim, quebrou e ficou devendo para o banco. E aí?
Aí a pastora Mãe falou para ela, o que você tem para resolver isso? Não é isso, pastor? Ela falou, tinha um pouquinho de dinheiro, não era? Na época, era bem pouco. Pouco assim. Eram o quê? Uns... Quanto era? 94. Ah, 37 mil de dívida em 1994. E quanto que ela tinha de dinheiro? R$1.000. O único dinheiro que ela tinha, R$1.000. E aí, o que você faz? Não, mas esse dinheiro eu estou tentando resolver a dívida. Paga a dívida ou não? E naquela época, até hoje, mal você paga o juro da dívida. Não é isso, não? Aí a pastora mais falou, você vai dar isso de oferta. Ah, mas é o dinheiro que eu estou juntando para pagar. Eu falo, não, mas você vai pagar com isso aí? Não. Então, invista que Deus vai abençoar. E ela fez. O que Deus fez, pastor? Deus anulou as dívidas dela, não foi? Anulou tudo, irmão. Não é diminuiu, cortou. Deus anulou as dívidas dela. Agora, se a pastora Mendes olhasse para ela e ficasse com dó dela, ou ficasse preocupado, o que ela vai pensar de mim? Então, o amor, irmãos, é aquele que está muito acima do que vão pensar de mim. Eu preciso fazer o que preciso fazer para o bem da outra pessoa. Não é para o meu bem. É para o bem. Não é para eu ficar bem com a pessoa. É para o bem da outra pessoa. Então, o amor, aqui diz amor visível. Cuidar, apoiar, ajudar, fazer o que for necessário. Às vezes é preciso estender a mão e ajudar por um tempo. Às vezes tem hora que tem que soltar também, falar agora caminhe com suas próprias pernas. Enfim, quem vai lidando em amor, com proximidade, não é amor teórico, é amor prático, vai entendendo os passos pela proximidade. Então você percebe aqui que a igreja primitiva, olha aqui, o que diz aqui, ó, né? Na comunhão havia o quê? Cuidado real, apoio mútuo e amor visível. Então essa comunhão gerava, aqui, como nós vimos aqui, uma comunhão profunda, prática e sacrificial. Em algum momento eu vou ter que me sacrificar, em algum momento eu vou ter que abrir mão dos meus interesses. Isso é um relacionamento de amor verdadeiro. No amor verdadeiro, eu preciso ceder também. Não é só ceder, tá, irmãos? Porque tem gente que só faz pelo outro. E esse é problema de baixa autoestima, tá? A gente, para amar bem os outros, a gente tem que se amar. Tem gente que tem dificuldade de amar as outras pessoas da forma correta, sabe por quê? Porque ela não tem amor próprio. Por isso que a Bíblia fala sobre amar o próximo como você ama você mesmo. Né? Então, geralmente as pessoas que têm problema de autoestima, que não se amam do jeito correto, têm uma tendência a ter um amor muito permissivo com os outros. O que ele gostaria que fizesse por ele, ele vai e faz pelos outros. Sem saber se realmente é aquilo que vai fazer bem para as pessoas. Então isso tem a ver com o equilíbrio, a comunhão, com o espírito, enfim. Vamos lá. 3. Partir do pão. A centralidade de Cristo. O partir do pão incluía tanto refeições comunitárias quanto a ceia. Hendrickson nota que isso mantinha a cruz no centro da vida cristã. Evangelismo pessoal é frutífero quando o crente vive com Cristo no centro, adorando e celebrando sua obra constantemente. Quem vive a cruz no cotidiano a anuncia com naturalidade. Então, esse partir do pão, irmãos, é uma prática deles estarem juntos. Então, eles tinham esse partir do pão, ele falava sobre ter uma proximidade, tomar uma refeição junto. Vou usar um termo aqui. É como se fosse uma célula. Só que eles estavam mais próximos ainda, né? Muito mais conectados, mais próximos. Então, naquela época, ainda não existia um culto mais estruturado, porque não havia nenhuma doutrina, né? Não havia templo, porque eles se reuniam nas praças, nos lugares públicos, quando era possível, em Jerusalém, se reuniam em frente ao templo. Quando vai para o Império Romano, para fora de Israel, eles se reúnem em casas ou em alguns locais, enfim, não havia. Então,
eles se organizavam, então eles participavam da ceia. Quando eu falo da ceia, estou falando da ceia de Santa Ceia, do termo nosso Santa Ceia. Em alguns momentos, e a refeição também, compartilhavam, porque naquele momento, tudo que eles faziam em nome do Senhor, faziam pela fé no Senhor. O assunto deles, o tema deles, a conversa deles, o assunto deles era Jesus. Porque essa vida fluía de uma forma mais natural. Por quê, irmãos? Porque havia uma mescla de pessoas. Pessoas que conheceram a Jesus pessoalmente, pessoas que conviveram com Jesus bastante, algumas pessoas que conheceram Jesus em algum momento, mas agora a igreja está evangelizando. Já na sua primeira reunião, 3.000 vidas são batizadas. E depois, quando vai lá para o alpendre, né, de Salomão, vão orar, o paralítico é curado, aí 5.000. Então o número aumentou. Como é que você cuida desse povo se você não tem um templo, se você não tem um lugar fixo? Você cuida onde? Cuida nas casas. Quem cuida? Os apóstolos? Como é que os apóstolos iam na casa de todo mundo? Fala para mim. As casas, irmãos, normalmente elas não eram grandes. Hoje nós temos uma cultura que vem de um tempo para cá, de uma casa um pouco maior, tal, em alguma época também teve assim. Naquela época as casas eram funcionais. Quando eu falo uma casa funcional, era uma casa mais voltada para dormir, alimentar, pronto, não tinha muito, né? Não era... Então as casas não eram tão grandes. Então vamos supor que você vai reunir numa casa 20 pessoas. Aí você divide, sei lá, vamos colocar aí a conta básica daqui. 8.000 pessoas, divide por 20, dá quanto? Faz conta aí para mim, ajuda aí, vai lá. Divide por 20. 8.000 pessoas dividido por 20, dá quanto? Quantas? 400? Vamos fazer aqui, ó. Então, fazer uma conta assim, bem simples. Era mais que isso, tá? Então, naquela época, existiam 400 reuniões acontecendo em Jerusalém em casas. 400 casas diferentes sendo reunião. Como é que os discípulos iam em 400 casas? Não tem como. Como é que isso acontecia, irmãos? Então, os irmãos mais velhos na fé, os irmãos que conheciam pessoalmente Jesus, ou que conheceram um pouco, ou que já estavam um pouquinho mais na caminhada cristã, eles passavam um tempo ali o que? Compartilhando, porque não havia, por exemplo, as pessoas não tinham como levar para casa uma Bíblia e estudar em casa. Não tinha. Não tinha nem Novo Testamento escrito, e o Antigo Testamento ninguém tinha acesso. Era um livro de couro, cada livro da Bíblia era um negoção de couro, e era caríssimo. Só sinagogas que normalmente tinham, ou uma pessoa muito rica. Então, todo o conhecimento era via oral. O que é via oral? Eles falavam, eles contavam. Então, o tempo que eles tinham que ter de comunhão era um tempo até maior. Por quê? Porque o cara não tinha como aprender sozinho em casa. Não tinha como ler em casa. Você entendeu? Não tinha como ler em casa. O que eu aprendi ouvindo das outras pessoas que ouviram Jesus, que andaram com Jesus, ou que aprenderam com os próprios apóstolos e agora estão repassando para mim. Então, era mais tempo. Então, as comunhões, as refeições, então as pessoas tinham um desejo de estar ali para aprender, porque aquilo era muito vivo, era muito poderoso. Então, eles estavam o tempo todo junto. E nesse processo de estar junto, de ter essa comunhão, de cuidar um do outro, né? De aprender, de estar dentro de um mesmo propósito, Jesus era o centro de tudo. E o que os unia era a pessoa de Jesus. Porque, lembrando que naquela época, quando a igreja começou a crescer, aumentou a perseguição. Aumentou a perseguição. Então não era tão fácil, tão simples ser um seguidor de Jesus. Porque havia perseguição dos religiosos. Havia uma ação do inimigo tentando fazer com que eles existissem na caminhada. Então a comunhão era necessária.
né? A comunhão trazia conforto, trazia base, trazia referência, trazia segurança, trazia amor. Por quê, irmãos? Porque quando a gente está sozinho, a gente se sente muitas vezes inseguro. A gente não consegue resistir. Mas a característica da igreja primitiva era uma igreja que tinha comunhão. Então, eles se ajudavam, eles se apoiavam. A palavra, a ministração, o amor, o carinho, tudo isso fazia eles estarem juntos. E o centro de tudo era a pessoa de Jesus. Era a pessoa de Jesus. Então, isso fortalecia essa igreja. Eles tinham a alegria de estar juntos, mais do que o normal. Porque isso trazia a vida de Deus para a vida deles. Fala amém? Vamos lá. 4 orações. Dependência do Espírito. Stott destaca que Atos deixa evidente que sem oração não há poder. O evangelismo pessoal depende da ação soberana do Espírito, Espírito com letra maiúscula, que está falando do Espírito Santo. Ele convence, abre portas, dá ousadia. Uma igreja que ora é uma igreja onde o evangelismo deixa de ser um programa e se torna uma resposta natural ao mover do Espírito. Então, outra característica da igreja primitiva era uma igreja que perseverava na oração. Perseverava no quê? Na oração. Na oração. Então, eles oravam. E quando você ora, você tem um relacionamento com Jesus, né? O Espírito Santo começa a agir sobre a sua vida. E Deus começa a trazer para o nosso coração qual é a vontade de Deus. O que está no coração de Deus vem para nós. Não vem só a bênção, só um milagre, só uma resposta. Na verdade, uma grande parte desse povo não estava mais buscando uma bênção somente. Porque a maioria deles já tinha sido abençoado. E, lógico, bênção sempre é bom. Mas estávamos buscando fazer o que Deus queria, porque era um senso de gratidão. Hoje as pessoas têm um senso de gratidão que na cabeça dele é: eu sou grato a Deus, eu tenho que ir na igreja. É errado? Não. Mas o senso de gratidão é: eu tenho que fazer pelos outros o que fizeram por mim. Meu senso de gratidão é: como Jesus me amou e se deu por mim, eu vou fazer tudo por ele. E o que você acha que Jesus mais quer? Que as vidas sejam salvas. Ele não morreu para isso? Então o que Jesus mais quer é que as pessoas sejam salvas. E, consequentemente, cuidadas. Claro, não é salvar e largar, né? Salvar e cuidar. Então, essencialmente, quando uma pessoa ora, busca Deus e não está buscando na oração só a vontade dele, só a bênção para ele, não é aquela oração egoísta, me dá, me dá, me dá, eu quero, me abençoa, né? Eu determino, é um monte de coisa aí. Não, Senhor, qual é a tua vontade? Porque nós temos um modelo de oração bíblica. Nós temos um modelo de oração bíblico dado por Jesus. Qual é o modelo? Pai Nosso. Né? Dentro do Pai Nosso tem pedido? Tem. Mas também tem seja feita. Antes do pedido tem seja feita a tua vontade, não tem? Não? Na ordem das prioridades, primeiro diz seja feita a tua vontade, né? Aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Estabelece a tua vontade. E a gente sabe, Jesus declarou isso em João, né? Não em João, Jesus declarou isso e João registrou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, né? Para quê? Para morrer, né? Para morrer, para que nós fôssemos perdoados. E o 17 diz, ele não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a maior vontade do Senhor é salvar as pessoas. É o primeiro e o mais importante. É a única coisa? Não. Mas o principal é salvar. Então, quem ora e buscando o coração de Deus tem uma sensibilidade para a salvação de almas. Entende que ele tem que colaborar. E essa colaboração se manifesta de várias maneiras. Se manifesta com o evangelismo, com o testemunho, com o apoio ao ministério, com ajuda financeira para a igreja avançar. Tudo isso faz parte do coração do evangelismo. Eu quero que a igreja avance, mas eu não sou fiel financeiramente. Como é que a igreja vai avançar? Não vai.
Ah, eu quero que a igreja avance e ganhe muitas almas, mas eu não me disponho a evangelizar, a testemunhar de ninguém. Ah, eu quero que a igreja tenha cuidado com as pessoas, mas eu estou cuidando de alguém? Eu quero que a igreja se importe comigo, que as pessoas se importem comigo. Eu estou me importando com alguém? Irmãos, isso é tão profundo que isso entra num conceito que Paulo fala assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu tenho liberdade para ser o que eu quiser, fazer o que quiser da minha vida. Mas nem tudo eu faço, por quê? Algumas coisas eu sei que podem ofender a Deus na sua santidade, mas tem coisas que podem fazer mal para outra pessoa. Jesus falou assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não criar escândalo. Sim ou não? Então, uma pessoa que não se importa com o que os outros pensam não tem amor. Eu não estou dizendo que você tem que viver em função do que os outros pensam de você. Mas, no que cabe a nós, a gente tem que procurar fazer o mínimo possível para criar um escândalo, para criar uma contenda, porque isso vai fazer mal para outra pessoa. Ah, mas todo mundo tem que resistir. Eu resisti, mas você é outra pessoa, outra pessoa. Né? Vou dar um exemplo aqui. Nem todo mundo tem a mesma estrutura que você. Uma coisa que eu estava ouvindo outro dia, eu estava vendo uma reportagem, faz um tempo já, sobre um debate no Rio de Janeiro, falando sobre uma turma lá do jiu-jitsu, que eles iam para as boates arrumar confusão, pessoal de luta. E eles pegavam pessoas que não lutavam e batiam nessas pessoas. Chegaram até a matar pessoas. Aqui tem isso, o que isso tem a ver, pastor? É que quando o cara está lutando com outro cara, uma luta, seja numa academia, seja num ringue, sei lá, num octógono, enfim. Primeiro, há regras. Segundo, tem árbitro. E é uma coisa controlada. Agora, na rua não tem controle. E uma pessoa que não é acostumada a tomar pancada na cabeça ou tomar um golpe, ele não tem estrutura física para aquilo, estrutura no corpo. Você pode matar, alejar alguém. Porque aquela pessoa não tem a estrutura que você tem. Então chegaram até a debater que queriam colocar pena mais pesada para quem eram lutadores, se fossem pegos em briga, em confusão, porque era uma briga desproporcional. Era como se fosse um caminhão batendo de frente com um carro. Quem você acha que vai sair perdendo? Entenderam? É mais ou menos isso. E nisso também tem a ver com a vida cristã. Se eu sou uma pessoa estável, firme, eu sou uma pessoa que não me importo com fofoca, com contenda, ou com coisa errada que os outros fazem, eu vejo umas coisas malucas e falo, sangue de Jesus tem poder. Mas a minha vida continua. Mas tem gente que se ele vê certas coisas em pessoas que ele confia, ou pessoas que ele admira, ou pessoas que ele convive, essa pessoa pode se escandalizar e sair da igreja, perder a fé. Então não é por mim, é pela outra pessoa. Certas coisas a gente não precisa fazer por causa de certas pessoas. Como já falei para você, eu posso ir em qualquer ambiente que eu quiser. Eu não sou, quando eu falo qualquer ambiente, assim, eu nunca fui viciado, nunca tive problema com isso, né? Nunca tive nesses ambientes. Então, nunca fui preso a esses ambientes. Então eu, por exemplo, eu poderia ir num ambiente desse que isso não faria mal nenhum para mim. Agora, se eu vou, para mim não faz mal. Mas alguém me vê, sabe que eu fui e fala, eu vou também. Só que aquela pessoa não tem a mesma estrutura que eu. Aí ele cai lá. Eu tenho uma parcela dessa culpa aí. Por minha causa, ele achou que poderia ir. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então é melhor eu não ir. É melhor não fazer. Não vai acrescentar nada para mim, não é uma coisa necessária, eu não preciso disso. Então, eu estou falando sobre essa sabedoria de lidar com as situações. Então, irmãos, quando a gente olha aqui, essa questão do, como que chama? Depender do espírito, né, da oração. Então, essa unção, essa graça me leva a viver uma vida diferenciada. Uma vida diferenciada. A oração vai me fazer entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para transformar vidas, para salvar pessoas,
para ter uma postura correta, às vezes até mais do que o necessário para mim, porque aquilo é uma referência. Irmãos, eu sei o que é isso. Eu fui criado na igreja desde adolescente, vocês sabem disso, né? E uma coisa que eu aprendi desde cedo é como o obreiro devia se comportar. Eu tive bons ensinamentos. E eu procurava ter essa postura, para não gerar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de escândalo. Então, era evitar conversa com menina. Conversava na igreja assim. A igreja onde eu fui criado, em Sorocaba, não sei se você já estiver na igreja de Sorocaba, é no mesmo lugar até hoje. Do lado lá tinha uma praça grande, a praça do Fórum Velho. Uma praça gigante, cheia de árvore, coqueiro, palmeira, gigante atrás assim. Não é? E a gente era obreira, como eu disse para você, nós éramos uns 15 jovens e adolescentes, que eram obreiros da igreja. Alguns abriam reunião, alguns tocavam, uma época eu não fazia isso, depois eu comecei a tocar, comecei tocando bateria, depois passei para guitarra, fui obreiro, abri reunião, fazia programa de rádio, como outros também, né? Irmãos, e a gente aprendeu desde cedo que o obreiro, por mais feio e horroroso que seja, se ele é obreiro, vai ter sempre menina no pé dele. Não sei se vocês aprenderam a mesma coisa que eu aprendi isso desde cedo. Não é porque a gente é lindo, é porque a gente tem unção. E o diabo? E aí eu vi muitos amigos meus se perderem. Ah, não tem nada demais. Aí a menina me chamou para conversar ali. Ué, conversa aqui. Eu não ia. Te chamaram muitas vezes, mas eu não ia. Por que eu não ia, irmãos? Porque eu aprendi que eu não podia dar mau exemplo. Porque se eu que sou obreiro posso, os outros jovens da igreja podem também. Agora, se eu tinha controle, beleza. E os outros têm? Vocês entenderam como funciona a coisa? Então, é disso que eu estou falando aqui. Quando você ora, você começa a ter a sensibilidade do Espírito para entender que você é uma referência, que a sua vida tem que ser um bom exemplo, não simplesmente para se mostrar para os outros. Não é uma maquiagem ou um ator. Não. A nossa vida é mudada, é transformada, e a nossa missão agora é abençoar a vida de pessoas. Então, como eu li anteriormente no começo ali, em algum momento a nossa vida vai ter que ter algum sacrifício. Eu vou ter que abrir mão de certas coisas. Eu vou ter que me sacrificar, vou ter que me esforçar, vou ter que fazer coisas não por mim, mas pelos outros. Não é porque eu preciso, mas porque os outros precisam. Então essa vida cristã e esse convencimento que não se torna um peso para você religioso, vem quando você tem comunhão com Deus. Flui. Não é uma obrigação. Não é algo que você se sente obrigado. Você faz isso com alegria, porque você sabe que você está agradando a Deus. Você foi convencido pelo Espírito Santo. Porque às vezes é convencimento humano, é só bronca humana, para mim, e não está resolvendo. Né? Então, por isso que a gente sempre fala aqui da oração. Né? A oração é muito importante, porque a oração traz a vontade de Deus para as nossas vidas. A oração traz o coração de Deus para nós. A vontade de Deus para nós. Os meus planos, de repente, já não são meus planos. Agora são os planos de Deus. O que eu sonhava em fazer, de repente, já não é mais o que eu sonho em fazer. Agora é o que Deus sonha para mim. Eu pensei que ia fazer isso, agora eu estou indo para o outro lado. Porque eu estou sendo obrigado? Não, porque o Espírito me levou a isso. Por quê? Porque eu orei. Quando eu entrei na igreja, jamais imaginaria que eu seria um pastor. Aí, se alguém perguntasse para mim, eu me sentia até meio ofendido. Não porque eu não gostava dos pastores, porque eu não me via sendo pastor jamais. Deus me mudou todinho para eu ser pastor. E teve trabalho, viu? Que eu dei trabalho. Porque eu não queria ser. Como eu disse, não que eu não gostasse da igreja, eu amava a igreja, Jesus, as coisas da igreja, mas eu não me via assim. Eu tinha outros planos para mim, minha cabeça pensava em outras áreas, mas Deus me conduziu a isso. Assim como conduziu muito de vocês a decisões que vocês nunca imaginaram, por caminhos que vocês nunca pensaram. Assim é a pessoa que ora. Fala amém, irmãos. A oração é muito importante. A oração é a vida da igreja.
Porque, irmãos, a oração nos conduz para o centro da vontade de Deus. Lembrando que é a oração em que você está buscando a Deus e a sua vontade. Não estou falando de oração egoísta, em que você só pede para você. Quando aquela oração que você se entrega, que você busca o querer de Deus, a vontade de Deus. É disso aqui que estamos falando. A igreja primitiva era movida à oração. A oração. Então, diz que eles tinham perseverança no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. O que é perseverar, gente? Insistir, né? Vai perseverar, vai insistir. É fácil? Não. Vem tudo de primeira? Não. Eu tenho que perseverar. Em alguma área eu vou ter mais facilidade, outra área eu vou ter dificuldade. Talvez na oração eu estou indo bem, mas na comunhão eu não estou. Talvez eu esteja bem na comunhão, mas não estou indo bem na oração. Então, eu tenho que perseverar em todas essas coisas, porque isso aqui é fundamento. É o quê? Foi o que a gente abriu aqui. E quando há esse ambiente com esses fundamentos, evangelizar para a igreja é algo natural, flui. Não é só uma campanha, um movimento ou uma estratégia de trabalho. Ela é natural. Primeiro, porque nós queremos fazer. Segundo, que Deus nos dá a unção para fazer aquilo. Terceiro, como esse ambiente é acolhedor e abençoado, o próprio Deus começa a trazer gente para nós. Como termina o texto lá no 47, dizia: a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. O que Deus acrescentava a pessoa na igreja? Por quê? Porque ali era um ambiente dele. Ele sabia que podia mandar gente para ali porque ali era um ambiente saudável para aquelas pessoas. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque muitas vezes o ambiente nosso na igreja não tem sido um ambiente saudável para as pessoas. Pastor, mas não é igreja? Sim. Deveria ser. Mas se chegar uma pessoa, qual ambiente que ela vai encontrar? Deus sabe tudo, irmãos. Deus pode permitir e enviar pessoas, assim como Deus pode também não enviar. E não permitir. Quando a gente sai da vontade de Deus, quando a igreja perde o propósito, Deus não vai ficar mandando ninguém para lá, não. Porque uma igreja fecha. Porque uma igreja acaba. Não deveria acabar, concordam comigo? A igreja não foi feita para acabar, a igreja foi feita para crescer, para aumentar, para avançar. Quando os fundamentos, quando as bases são rompidas, aí Deus não tem prazer de salvar vidas ali. Às vezes você tem até um grupo de pessoas que estão ali, mas é mais por amizade, é um grupo social, são amigos. Mas não é aquela pessoa que está fluindo na presença de Deus, porque a gente também não está. Então nós buscamos uma igreja saudável, uma igreja abençoada. Temos que orar para Deus tratar com a gente, para que a gente consiga viver essa realidade. Vamos lá. Aplicação ao evangelismo pessoal. A vida espiritual profunda gera sensibilidade para perceber oportunidades. Oportunidades de quê? De ganhar alma, de evangelizar. A comunhão verdadeira abre portas para convidar amigos, vizinhos e familiares. Quando é um ambiente agradável, amigável, de cuidado, de atenção, há uma comunhão boa, você não tem medo, na verdade, você tem ousadia para convidar alguém para fazer parte do grupo. Vou fazer uma pergunta aqui para você pensar comigo. Presta atenção. Às vezes quando eu falo umas coisas que eu falo, Jesus, por que eu fui falar isso? Mas eu preciso falar. Verdade. Não me responda. Mas você pensar. Em algum momento você teve a oportunidade de ou testemunhar um amigo, um colega, um familiar próximo a você, que você gosta, e surgiu uma conversa espiritual, em algum momento você podia estender a mão e puxar essa pessoa, você ficou com medo de trazer essa pessoa na igreja ou enviar essa pessoa para alguma igreja nossa ou para a igreja que você está.
por causa de mau testemunho, de fofoca, ou por causa de algum escândalo, o ambiente não... Ou às vezes que você sabe que a pessoa vai vir e não vai ser bem recebida, não vai ser cuidada. Ali não é um ambiente bom. Você conhece a pessoa, sabe que se a pessoa vier para ali, ela vai ter mais dificuldade do que vai se sentir bem. Não precisa me responder. Infelizmente, é uma realidade. Eu vou dizer para vocês, eu já tive a oportunidade de evangelizar pessoas e eu não tive coragem de mandar para a minha própria igreja. Estou dizendo a verdade para vocês. Eu estou falando de mim, tá? Não pedi para vocês responderem, estou falando sobre mim. Eu já passei por isso. Eu sabia que aquela pessoa não ia receber a atenção e o cuidado necessário. Eu ia levar a pessoa e aquilo não ia acrescentar nada para a pessoa, talvez criasse até uma resistência maior daquela pessoa para o evangelho. Eu não neguei Jesus, mas eu confesso a vocês, eu já mandei gente para outra igreja, que não era a minha. Está entendendo o que eu estou falando? Eu já mandei gente para outra igreja, que não era a minha. Ai, pastor, misericórdia, estou escandalizando. Escandaliza não. Eu tenho que dizer a verdade para você. Porque talvez você já tiveram essa experiência de trazer algum amigo, algum conhecido seu na igreja, e essa pessoa ficou mais revoltada ainda do que era antes, depois de ter vindo na igreja. Presenciou, viveu alguma situação, que em vez de ela querer ficar, quase que você perde é o amigo. Não ganhou para Jesus, ainda perdeu o amigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A vida da igreja tem que ser uma vida transformada, né? Então, quando há uma comunhão, um ambiente saudável, que cuida, aqui diz, abre portas para convidar amigos, vizinhos e familiares. Você convida com aquela convicção que você vai trazer essa pessoa, ela vai chegar ali, ela vai ser bem cuidada, ela vai ser tratada, ela vai ser recebida num ambiente favorável, abençoador para a vida dela, né? Vamos lá. Continuando aqui. A centralidade de Cristo torna o testemunho coerente e atraente. Quer dizer, quando a igreja está centrada em Cristo e não nas pessoas, ela vai ter o quê? Um testemunho coerente e atraente. Porque a verdade é, irmãos, Jesus, a pessoa de Jesus, até hoje, é uma figura poderosa. Dificilmente alguém rejeita a Jesus. As pessoas rejeitam as instituições e as pessoas. Dificilmente alguém rejeita Jesus. Mas o problema é que quem representa Jesus aqui na Terra somos nós. Não deveria ser o problema, deveria ser a solução. Tá? Então a gente tem que estar mais centrado em Jesus do que em nós mesmos. O último ponto aqui, a oração abre corações e dá coragem para testemunhar. Então, a oração, que a gente viveu uma vida de oração, de comunhão, vai abrir corações, vai quebrar barreiras e nos dá ousadia para testemunhar. Lembra em Atos, quando eles foram oprimidos, foram ameaçados, quando eles voltaram, eles oraram, Senhor, nos dê mais ousadia, intrepidez para poder falar do teu nome. A Bíblia diz que eles oraram e o lugar tremeu. A gente só lembra quando tremeu, quando Paulo estava na cadeia, né? Mas a Bíblia diz que quando eles oraram, pedindo coragem, ousadia, o ambiente tremeu com a presença de Deus. Então, irmãos, a gente tem que ter essa graça para poder falar do amor de Deus, essa ousadia, essa força de testemunho. E a oração é que vai trazer essa força para nós também. Conclusão. O evangelismo pessoal não começa com estratégias, mas com um coração transformado. Pastor, quer dizer que a gente não pode ter estratégia? Pode. Mas a motivação do evangelismo não é a estratégia, é o coração transformado. Agora, vamos nos organizar? Vamos ter uma estratégia? Vamos. O problema é que às vezes a gente só tem estratégia e não tem coração transformado. Aí não vai dar certo. É igual a empresa, um negócio. Não, uma igreja não é empresa nem é negócio. Às vezes alguns projetos que nós fazemos não dão certo porque muitas vezes é mais um projeto do que algo do que Deus quer fazer. E tudo começa com corações dispostos. Evangelizar, falar do amor de Deus, parte de um princípio de um coração disposto.
Pode ter um método, pastor? Pode. Ter uma estratégia? Pode. Mas não acho que só um método e uma estratégia vai resolver. Se só tiver método e estratégia e não tiver amor, unção, desejo, não vai funcionar. Tudo começa e para, começa e para. Agora, aquilo que tem o amor de Deus, com estratégia ou sem estratégia, vai avançar. É isso que eu estou falando, tá? Vamos lá. O evangelismo pessoal não começa com estratégias, mas com o coração transformado. A igreja de Atos evangelizava porque vivia no poder da palavra, na comunhão, na adoração e na oração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Estamos hoje encerrando essa sequência baseada em Atos 2. Tivemos 3 quartas-feiras falando sobre isso, dentro do tema principal, que é a missão da igreja. E a missão da igreja começa principalmente pela evangelização. Ela passa por várias etapas, mas primeiramente a evangelização. Vamos orar e pedir, Senhor, nos ajude, para que possamos viver debaixo da Tua palavra, que é a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sejamos unidos, comprometidos, que tenhamos a vontade de Jesus no centro do nosso coração, uma vida rendida à vontade do Senhor, para que a igreja possa fluir na prática do evangelismo, no evangelismo no dia a dia, não só em estratégias evangelísticas ou movimentos evangelísticos, mas no dia a dia, no trabalho, na família, na empresa, na escola, na faculdade, por onde estivermos, que possamos fluir este amor e levar o evangelho às pessoas que precisam. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos, Senhor, nessas 3 semanas, como era a vida da igreja primitiva, seus primeiros passos. Pai, e esse texto termina dizendo que o Senhor acrescentava a cada dia à igreja aqueles que iam sendo salvos. Pai, muitas vezes nós queremos que as vidas sejam salvas, queremos que a igreja cresça, mas não procuramos ter, meu Deus, compromisso com a doutrina, com a palavra, não queremos ter comunhão, não queremos estar, Senhor, em comunidade, em amor, não queremos, Senhor, estar buscando em oração. Pai, nós aprendemos hoje a importância de viver na Tua presença, em perseverar. Nos ajude, Senhor, mesmo com dificuldades, com lutas, com os nãos que enfrentamos, que possamos negar a nossa própria vontade e buscar o Teu querer. Uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja, Senhor, que está além das 4 paredes, além dos seus próprios interesses. Senhor Espírito Santo, leva-nos a ser uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja verdadeira, Senhor, nas suas ações e nas suas intenções. Senhor Espírito Santo, traga uma transformação verdadeira em nosso coração e coloque em nós uma sede em viver a Tua vontade em nossas vidas, na nossa comunidade, entre os nossos irmãos, na nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, traga uma transformação. Faça o que for necessário, Senhor. Pai, movimente as peças, Senhor. Coloque, tire, faça o que for preciso, Senhor, para sermos uma igreja segundo o Teu coração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.